Resultado do nosso evento, né? Aconteceram vendas, vendi muito, não vendi nada, como foi o nosso evento de sábado. E posso garantir uma coisa que eu aprendi, uma coisa muito importante nesse evento e eu quero compartilhar com vocês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Laísa, é um prazer enorme te receber por aqui. Esse canal é um canal de muito empoderamento, muito acolhimento e muito respeito, né? Aqui a gente aprende juntinho, troca nosso conhecimento, né? Eu compartilho com vocês o meu aprendizado de 10 anos trabalhando com crochê, né? Falamos sobre vendas, sobre motivação, sobre materiais, sobre passo a passo que vai começar a ter de tanto vocês me pedirem e também, principalmente, para cuidar da nossa empresa, né? Ver nosso crochê como empresa, enfim. Tem muito assunto bacana por aqui, pode maratonar nos vídeos, né? Que eu tenho certeza que vai ter algo muito bom para você. Meninas, desculpa estar de cabelo molhado, mas é que meu cabelo demora muito pra secar, então eu quis tomar banho bem cedinho pra ver se até de tarde ele tá seco. Não parece, mas eu tenho muito cabelo, principalmente aqui, ó, e aí demora muito pra secar, então por isso que eu tô assim. E também tô tomando um chazinho hoje, vocês querem servidas? Um chazão, né, que é o tamanho da caneca. Tô com o estômago ruim, gente, acordei com o estômago assim meio, sabe? Faz parte. Meninas, o que eu posso falar pra vocês sobre esse evento? Primeiro, eu aprendi uma coisa muito importante que eu vou compartilhar com vocês no final do vídeo. E eu quero depois que vocês comentam se vocês acharam a minha ideia legal, tá? O evento foi um sucesso. Eu vendi muito, graças a Deus. Eu voltei com pouquíssimas peças embora, né? Se eu tivesse feito mais coisas, eu acho que eu teria vendido mais, mas eu trabalhei no meu limite mesmo. E não consegui, assim, entregar mais do que eu tinha. E foi, assim, muito bom, muito proveitoso. E vai ser um dinheiro de muito investimento aqui no meu ateliê, né? Tô trabalhando em um investimento, vou trabalhar em um investimento bem caro. Então, pretendo, a partir de agora, ó, na agulha, pau na agulha, pra alcançar nossos objetivos. Bom, vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô produzindo primeiro. Olha isso. Olha essas cores. Lindo, né, gente? É um jogo de cozinha. Ia ser um parzinho de tapete, conforme eu falei pra vocês, mas tem uma cliente que tá interessada num jogo de cozinha, então eu já vou unir o útil ao agradável. Olha. São 2 tapetes, uma passadeira que eu ainda tô com, né? Uma passadeira pequena, tá, gente? Tô fazendo pra lugar pequeno, uma passadeira e 2 tapetes, uma passadeira. E também já tô aproveitando, né, pra fazer o jogo americano. Porque eu quero trocar as minhas fotos, eu disse pra vocês que eu quero refazer meu catálogo, então já vou começar, essa é a primeira peça da reconstrução do meu catálogo, né? Então, é o modelo tradicional oval, o famoso Gisele Maria, e eu vou gravar o passo a passo pra vocês, porque eu precisei fazer uma adaptação de 2 carreiras aí, e às vezes você tem um ponto igual ao meu, e eu vou mostrar pra vocês as adaptações que eu fiz, mas é o tapete da Luísa Delug e Gisele Maria. Meninas, vamos lá. O que eu levei na feira? Eu levei 15 panos de prato, né, com barrado de cavalo, com acabamento em algodão. Levei 4 toalhas de mesa com elástico, de um tecido que chama Percal. Não é um tecido muito bom. Levei um tecido bem furrequinha e vendi a R$70 cada e o pano de prato R$25,90 cada. 4 jogos americanos daquele com tom de azul e porcelana, que vocês amaram. Tá lá no meu perfil, Laísa Medeiros, lá no meu Instagram, laisamedeiros.ateliê. 4 jogos americanos marrom, e foi a primeira peça que eu vendi. A pessoa passou e reservou, e aí não veio pagar, e eu fiquei com medo de segurar, e por fim ela ficou mesmo com a peça. Do marrom, né, que eu falei. Aquele oval azul turquesa também saiu rapidinho. Também 4 jogos americanos. Também fiz 4 jogos americanos de chá, que tá um sucesso lá no Instagram também. Eu vendi só 2 eu trouxe embora. Um tapete grande de R$90. Um jogo de cozinha de R$199,90 e me arrependi de ter vendido nesse preço. Eu devia ter colocado R$250. Mas como eu disse pra vocês, gente, por que eu não tive prejuízo, tá? Mas por que eu deveria ter colocado R$250? Porque eu estava num evento, assim, povo da grana, sabe? Mas tá bom, graças a Deus vendi. E assim, eu vendi o valor de lançamento, que eu sempre trabalho assim. Então, as minhas clientes que me acompanharam lá, porque no dia eu fui gravando vários stories e eu trouxe o público da internet pra dentro do evento,
foi o que funcionou pra mim, né? Eu gravei muito story, vendi muito pelo Instagram também. Então, assim, o público que me acompanha todos os dias sabe que eu faço dessa forma. Então, eu decidi trazer isso dessa forma dentro do evento pra manter, né, a minha credibilidade, a minha palavra, a minha honra, né, com as minhas clientes. Então, elas acreditam em mim, confiam em mim e eu realmente, né, cumpro com o que eu falo. É um tapete grande, jogo de cozinha. Aí eu levei um chale meu, que eu fiz pra mim. Mas eu falei, tá aqui, parado, vou vender. R$ 150. Eu nunca usei, tava embaladinho, nem lavei aí, nada. Eu fiz, guardei e tá lá. R$ 150. 10 porta-copos de coração, de R$ 8 cada. E 4 almofadas de cavalo. Foi o que eu levei pra feira, tá? Como foi, assim, o evento? Eu levei essa estante atrás de mim, encostei na parede do lado do onde vendi os tickets para consumir as coisas dentro da festa. Então, todo mundo que ia no ticket passava pela minha lojinha. Foi bom isso, porque muita gente me viu lá só porque foi comprar comida, mas também não foi muito bom, porque na hora do vucu-vucu, da fila, ficava todo mundo em cima da loja. Então, da próxima vez, eu vou tentar colocar ela de outro ângulo, sabe? Mais pra cá, dar uma entortadinha, sabe assim, né? Vou dar uma melhorada nesse quesito, para as pessoas não ficarem trombando com as coisas dentro da loja. Não era por maldade, a fila estava gigante, mas foi muito bom, assim, foi um aprendizado aí que na próxima feira eu vou melhorar. Eu cheguei, coloquei o meu tapete da minha sala de jantar, couro de boi, encostei essa estante no fim e levei a minha mesinha redonda, que foi uma estratégia topzera na hora de vender. A melhor estratégia de venda não foi o cabideiro, por incrível que pareça, que eu achei que ia ser, mas foi a mesa. Mas o cabideiro, muitas pessoas passavam e ia exatamente aquilo que eu falei, né? Ia olhando os cabides, assim. Também funcionou super mais a mesa, né? Pra pessoa abrir, pra pessoa ver como ficava, né? Foi muito bom. Gente, aqui também, eu esqueci. Eu vendi também 2 jogos americanos 100% algodão e um trilho, tá? Eu vendi os 2 a 190. Aí junto com esse jogo americano também, gente, eu tinha 2 guardanapos terracota, da cor da minha blusa, e um de 2 porta-guardanapos em couro, que sobrou da última feira que eu participei, então coloquei pra jogo e vendi também. Então, o que eu não vendi na última feira, eu vendi nessa. Então, vamos lá. O que eu achei, assim, né? Quando eu fui decorar, até isso vai mudar meu ângulo, assim, minha visão do meu ateliê. Quando eu fui arrumar, eu pensei que eu gostaria que as pessoas viessem conhecer a minha loja, né? Eu falei pra vocês, eu vou estar num evento em que as pessoas não vão estar numa feira passando pra comprar nada. Elas vão... Gente, é um cabelo branco, sangue de Cristo. Elas vão estar na feira, ali no evento, porque elas estão competindo. Então, eu preciso decorar o meu ambiente para chamar atenção, para elas terem curiosidade de vir. Gente, foi a melhor ideia que eu tive, assim, funcionou super. Eu levei meu abajur de chifre, coloquei no canto, levei vasinho de flor, levei a minha plaquinha escrito cozinha em inglês, né? Eu levei meus bolinho e a minha canequinha pela dedo. Eu levei... que mais? Minha cesta preta, que também deu super certo, porque eu pendurava o pano de prato ali. Então, assim, eu levei, assim, itens que lembrasse de uma cozinha, né? Que fizesse ponte com uma cozinha. E aí eu comecei a tratar as pessoas, convidar as pessoas como se eu estivesse na minha casa, né? Convidando elas para vir, né? Sempre sendo muito educada, muito receptiva, ouvindo, né? O que elas falavam para mim. E aí eu achei que a decoração foi o ponto-chave, assim, da minha feira, porque todo mundo passava olhando. Então, assim, ficou muito chamativo. Todo mundo passava olhando. Quem não comprou, não veio conhecer, passou várias vezes olhando, e eu achei isso foi fantástico. Com certeza eu vou repetir outras vezes, e isso também me fez pegar uma ponte que depois eu vou contar pra vocês. O que eu vendi primeiro, cheguei na feira, já vendi, foi o jogo americano com borda de coração marrom, né? Só que a pessoa falou assim, eu quero. Só que ela não pagou, não perguntou o preço, nada. Eu quero. E deixei reservado, porque se ela quer, ela vai voltar. Deixei reservado ali na estante, tudo, decorando a minha estante. E aí, eu fiquei assim, né? Esperando. Falei, se ela quiser, ela leva. Se ela não quiser, ela
outra pessoa leva, né? Aí logo já começaram a sair os panos de prato. Os panos de prato de cavalo, se eu tivesse levado 50 panos, eu tinha vendido 50. Saiu muito rápido. Todo mundo parava pra ver os panos de prato com barrado de cavalo. Todo mundo ficou louco nesses panos de prato. Infelizmente, eu não tenho mais tecido pra produzir ele. Tudo que eu tinha foi, né? E eu vendi os 15 panos de prato por R$25,90 cada. Então, só de pano de prato eu vendi R$388,50. As toalhas de mesa, 3, foi a mesma pessoa que levou. Ela levou 3 porque ela tinha 2 mesas num trailer enorme. E uma era numa mesa menor, que ela tinha dentro do trailer. Só que ela levou a toalha pra experimentar, então deu certo. Então ela já levou as 3 toalhas assim, né, numa paulada. E depois a 4ª toalha foi a última peça que eu vendi, que a dona do lugar passou e falou assim, sobrou uma toalha pra mim? Nossa, guarda pra mim, Laís, eu vou ficar. Então foi a última peça que eu vendi, eu já tava desmontando a feira, achei até que eu não ia vender, mas eu vendi. Então foram 4 toalhas de R$70, como eu disse, eu vendi super barato, gente, uma toalha dessa custa R$190, mas eu vendi a 70 porque eu fiz com percal, e percal não é um tecido muito bom, e eu sou muito honesta, né, com as minhas clientes, e aí eu fiz ela a R$70 cada, e eu vendi por R$280 as 4. Aí os 4 jogos americanos eu vendi a R$25 cada, por quê? Normalmente eu vendo a R$29,90 cada, porém, como era preço de lançamento, eu vendi 25, então R$100 cada kit com 4. Vendi os 3 primeiros kits, e o que me surpreendeu que um dos últimos kits que eu fui vender era justamente o que fez mais sucesso no Instagram, o oval. Todo mundo passava, achava lindo, mas ninguém comprava, e aquilo me assustou muito. Eu falei, gente, o mais viralizado não vai vender, né? Pensei nisso. Mas no final também consegui vender, então só de jogo americano vendi R$300. O jogo americano de chá, né, que foram aqueles com meinho terracota, bege, areia e bege. Aqueles lá eu não vendi. Eu vendi depois, no final, chegando em casa, a cliente pediu pra eu reservar 2. E 2 foi bom. Você sabe por que foi bom? Né? Deus é maravilhoso, gente. Porque eu pude, né, dar de brinde pra uma pessoa que comprou muito. Então, eu mandei de 2 brindes pelo correio, né, e guardei 2 e mandei 2. Então, eu vendi, né, R$18 cada, então eu vendi R$36, né, desse chá, dessa toalha de chá, desse jogo americano de chá. Aí eu levei um tapete grande não, né, vamos lá, 80 centímetros, né, do fio porcelana, daquele fio que eu paguei R$14, então. E foi um cone, né, eu vendi por R$90, eu vendi junto com uma almofada, com a almofada vermelha. A pessoa comprou a almofada e comprou o tapete redondo também, e ela disse que ia colocar no hall de entrada do escritório dela, então eu fiquei super feliz. Então, ela levou uma almofada e um tapete redondo. Aí, o chale eu não vendi, trouxe de volta, não consegui vender. Vendi os 10 porta-copos, gente, de coração, por R$8 cada. Esse eu vendi 4 para uma única pessoa, que ela faz porcelana. Ela trabalha com divulgação de itens de cozinha, e ela levou para fazer fotos. Ela não faz porcelana, ela trabalha com itens de decoração de cozinha, e ela levou para fazer foto na bancada. Ela levou 4 porta-copos, né? E os outros 4 porta-copos eu fui vendendo de maneira unitária, porque eu catei uma xícara, pus em cima e as pessoas viram que aquilo era um porta-copo e compraram também. Aí eu vendi as 4 almofadas, né? Vendi 3 apenas, uma trouxe de volta, que era a que eu queria pro quarto dos meus meninos. Parece uma coisa, né, gente? Eu falei, nossa, é o número do quarto dos meus meninos essa almofada aqui. E ela voltou comigo. Então, eu vendi 3 almofadas de R$50 cada, os 3 deu 150. E por último, gente, eu vendi também o trilho de mesa flor no 100% algodão e os 2 jogos americanos completo, com porta-copo, com porta-guardanapo, guardanapo, bonitinho, fiz uma embalagem linda, a pessoa amou, levou. E assim, o que eu aprendi nessa feira? Primeiro eu vou falar pra vocês o quanto eu ganhei, né, de dinheiro. Eu vendi o total de R$1.714,40. Eu vendi esse total. Uma pessoa só me pediu desconto, deu um desconto de R$2, então
acabou que ficou 1.712,40. O restante todo mundo pagou desse valor que eu vendi. 1.300 mais ou menos, não, 1.100 mais ou menos foi no Pix e o restante foi no cartão de crédito, né? Que meu celular, eu fiz aquele negócio do PicPay e meu celular vira uma maquininha de cartão, então foi nessa maquininha de cartão que meu celular vira, né? Aí vai ter o desconto da tarifa, ainda não vi isso, gente, não fui atrás disso. E assim, dessas vendas aconteceram muitas presencialmente. Quais principais que foram? Uns 10 panos de prato foi presencial, 5 foi pelo Instagram. As toalhas de mesa foram todos presenciais. O jogo americano oval, que eu achei que eu não ia vender, vendi pelo Instagram. Os 2 jogos americanos de chá, vendi pelo Instagram. O jogo de cozinha, vendi pelo Instagram, tá? Que eu nem tinha terminado, não levei pra feira, esqueci de falar esse detalhe, eu não levei pra feira esse jogo de cozinha. Deixa eu lembrar, gente, qual foi que eu não levei? Não, levei sim, tô louca. Eu levei pra feira, mas eu não estendi ele. Por quê? Me faltou cabide. Eu não contei os cabides, gente. Na hora que eu fui montar, faltou cabide. Aí acabou que ficou lá no cantinho, acabou que eu vendi também lá. E os porta-copos também. E uma almofada, né, 3 foi vendida. Uma foi junto com o tapete e as outras 2 foi pelo Instagram. Tá até aqui ainda, que eu tenho que entregar aquela viradora. A pessoa não tá com pressa, falou, quando você vir pra viradora, você me traz. Tá um pouco confuso, gente, porque eu ainda tô com a minha cabeça assim, ó, meu tico e meu teco tá assim, fundindo. O que eu percebi da feira? Agora eu vou ser assim, ó, trazer um sincerão. O que eu percebi da feira? Foi muito bom, excelente. Financeiramente foi ótimo, ganhei dinheiro, trabalhei pra caramba. Mas assim, eu cansei muito, gente, real. Eu cansei tanto que até hoje eu não consegui produzir mais nada. Porque eu trabalhei muito, 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 muito. Eu assim, eu trabalhava 12 horas por dia para dar conta, porque eu tava com aquela encomenda. Não consegui fotografar tudo, não consegui fazer tudo, porque o tempo tava muito reduzido. A minha avó tava aqui em casa comigo, ela viu o tanto que eu trabalhei, gente, eu trabalhei muito. E assim, eu estou extremamente cansada ainda. Não recuperei do baque, né? Eu fiquei muito cansada. Então, como eu quero participar mais desses eventos, né? Eu quero me organizar melhor com o meu tempo. Quando eu for começar, eu vou começar bem antes, eu não vou deixar para a última hora que nem eu deixei, para produzir em 2 semanas tudo que eu levei. Então eu quero ir fazendo um estoque, né, de pano de prato, de toalha, quero ir me preparando, porque a próxima etapa é em setembro. Então lá para julho eu começo a produzir, porque gente, sério, eu fiquei um bagaço. Meu corpo ficou um bagaço. Eu fiquei na feira das 8h30 da manhã até as 3 horas da tarde. Então pensa, eu comi nesse meio tempo um salgado e tomei um refrigerante. E uma garrafinha de água. Então assim, eu não parava um minuto, toda hora passava alguém perguntando, toda hora. E assim, foi muito cansativo. Valeu a pena? Valeu, mas também assim, tô no pó da rabiola até hoje. O que eu percebi, o que eu aprendi com essa feira, o que eu notei assim, né, é algo que eu tenho que melhorar no meu ateliê. Gente, tudo que eu faço no meu ateliê, eu presto atenção, trabalho assim com o coração mesmo, com um olhar de empreendimento, para mim saber o que realmente vale a pena e o que não vale a pena. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não vou mais investir em almofadas para levar nesse tipo de evento. Por quê? Vende bem, vende. Mas por que, Laísa, se vende bem? Veja comigo, pensa comigo. O tecido de cavalo que eu usei para fazer as almofadas, se eu tivesse cortado ele em tiras, eu tinha feito mais uma almofada, eu tinha feito mais 10 panos. Então, seria R$250, enquanto uma almofada eu vendi por 50. Então, assim, já aprendi que não vai rolar mais. A não ser que for um tecido sem ser de cavalo. Mas de cavalo, de country, não vou trabalhar mais. Outra coisa que eu aprendi muito, não mistura nicho. A prova que nem olharam no meu chale, né? Você vê um chale lindíssimo, gente, maravilhoso. Não olharam. Outra coisa importante que eu aprendi também, que eu falo muito bem de cozinha. Gente, como eu falo bem de cozinha, como eu gosto de falar de cozinha, como era fácil eu explicar como vestir a toalha, como era fácil eu explicar da metragem do pano, como era fácil eu explicar uma coisa que eu domino, né?
enquanto outras coisas eu não domino tanto, aí eu sugiro, mas assim, cozinha, meu coração está na cozinha, meu coração toca cozinha, meu coração cozinha, meu coração é cozinha. Então assim, eu percebi que eu preciso olhar meu ateliê com um olhar melhor em relação aos produtos que eu ando fazendo e focar mais na cozinha, que é algo que eu estou me sobressaindo. Um exemplo disso, gente, que se eu não tivesse, né, perdido tanto tempo para fazer essas almofadas e eu tivesse feito mais jogos de cozinha, talvez eu teria vendido melhor. Então, assim, tudo é para aprendizado. Vendi bem, Laísa, não reclamo, não estou reclamando, tá? Foi uma bênção na minha vida essa feira. Foi assim, ó, foi maravilhoso. Deus catou assim na minha mão e me conduziu. Trabalhei muito, trabalhei de verdade, foi cansativo, eu tava sem meu marido, eu tive que carregar muito peso, né, meu marido tava viajando, mas assim, valeu muito, mas eu aprendi muito também. E essa feira fez eu olhar meu ateliê com outra percepção. Então, o que eu vou fazer a partir de agora no meu Instagram, a mudança que vai ter no meu Instagram pós-feira, tá? Eu vou investir muito na cozinha agora. Eu vou trazer muita coisa de cozinha, vou trazer muito suporte de pano de prato, vou trazer pano de prato com bico de crochê, vou trazer pano de prato com acabamento em tecido, vou trazer muito jogo de cozinha, muito. Até uma mulher encomendou uma cortina de pia para pôr na área dela. Então, assim, meu coração, como bate na cozinha, fica muito mais fácil de trabalhar com uma coisa que eu amo muito. E aí eu não me canso tanto. As toalhas de mesa, vou continuar produzindo, vou fazer também toalhas de chá, né, pra tá vendendo, vou fazer alguns puxa-sacos, vou tentar inovar dentro, né, da cozinha, trazendo mais peças. Vou parar de fazer as outras peças? Não, porque as outras peças eu vendo também, mas eu vou dar ênfase na cozinha. Foi uma feira maravilhosa, como vocês puderam ver, voltei pra casa assim, ó, com o coração quentinho de gratidão. Esse dinheiro que eu vendi, parte dele, R$1.000 desse dinheiro, eu vou investir numa máquina de costura melhor, porque eu costuro numa máquina de 20 anos. Então, assim, vou guardar, né? É muito cara a máquina que eu quero, custa quase R$7.000. Então, assim, vou guardar esse dinheiro e o restante eu vou investir de novo no meu ateliê, porque eu já tinha tirado. Lembra que toda semana eu tiro R$500, né? Das minhas vendas, que é para manter meu ateliê, que é para fazer o meu salário, né? Que hoje eu ganho um salário mínimo aqui, poderia ganhar mais, poderia, mas a minha meta é um salário mínimo, vou permanecer com um salário mínimo, né? Então eu já tenho meu salário para receber esse mês, já repus um pouco de material, tá até aqui em cima, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, já comprei um pouco de material, ainda não tá tudo, porque falta ainda eu ver certinho as cores que eu vou comprar. Então, assim, vai acontecendo muita coisa e, graças a Deus, não fiquei com dívida nenhuma, não passei nada no cartão, né? Não fiz compras exorbitantes. Então, assim, eu estou em paz. Se eu não tivesse vendido nada, eu também estaria em paz, porque eu não fiz dívida nenhuma. Eu usei todos os meus materiais abertos, eu usei todos os tecidos que eu já tinha, né? Ah, mas você pagou? Paguei, mas é um tecido que eu já repus. Então, assim, né? Então, se eu não tivesse vendido nada, eu ia fazer um feirão, um saldão no Instagram e ia dar um jeito de vender isso em outra oportunidade. Mas, graças a Deus, eu vendi. O chale eu vou ficar pra mim mesmo, tá decidido. A almofada vai ficar pro quarto dos meus meninos, que vai ter uma reforma. E é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero que seja uma semana aí, um final de semana abençoado, produtivo. Amanhã o vídeo é um convite, tá? É um convite para vocês invernar nessa jornada comigo. De fazer os catálogos, gente. Os catálogos. Vocês sabem que eu tô meio voada? Gente, a semana inteira eu tô assim. Parece que eu tomei uma cachaça, daquelas que derruba. E eu tô embriagada até hoje, sério, eu me nunca me cansei tanto numa feira. Talvez seja o fato porque eu tava sozinha, né, nas outras meu marido me ajudou carregando os trem, né, e pondo tudo no lugar. Mas imagina, eu fui, voltei, tive que guardar tudo, mexer com o ateliê no domingo, fazer faxina no meu ateliê,
Gente, eu tô morta. Mas enfim, vai passar, vai melhorar, só preciso descansar. Vou pegar firme nesse jogo de cozinha pra acabar. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu sei que ficou um pouco confuso, porque teve umas coisas que eu esqueci. Eu não consegui marcar. Eu levei um caderninho, gente, pra marcar tudo. Mas no Vucu, não consegui marcar foi nada. Era tudo na cabeça mesmo. Só os envios que eu fui marcando, mandando mensagem pra mim mesmo no Instagram, pra não me perder. No Instagram não, no WhatsApp, pra mim não me perder, porque eu não conseguia fazer nada. Imagina, eu tava sozinha e meus meninos estavam comigo, naquele vucu-vucu de criança, cachorro. Olha, foi um negócio muito doido, mas deu certo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.